Salve galerinha! Vamos para mais uma das nossas videoaulas de hoje. Então vamos aí, a aula tá bem interessante, pessoal. A aula de hoje nós vamos falar sobre capacitores. Então vem com o tio Richel, já peço a atenção de vocês aí. Vem com o físico que vale a aprovação para vocês aí. A aula tá bem contextualizada, com aplicações, certo? Aula bem dinâmica. Física é massa, né? Então, vamos com essa emoção aqui, que eu vou fazer vocês gostarem um pouco mais de física. Se eu fazer vocês gostarem 1%, já valeu a pena aí. Então, pessoal, aí a prova do Enem, prova de física aí, uma prova assim um pouco complexa, né? Mesmo as questões teóricas, elas avaliam bastante assim os conhecimentos de vocês. E hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente. Vou tentar fazer aqui, vamos dizer assim, uma engenharia reversa, porque geralmente eu coloco a aplicação no final da aula, né? Dou ali o contexto, né? Para as bases, né? Do assunto aí, né? E no final eu encerro com alguma aplicação para vocês verem e tal do cotidiano. Hoje eu já vou começar aí com a aplicação, né? E a partir da aplicação trazer vocês para dentro do assunto, certo, pessoal? Então, a aplicação que eu escolhi aqui foi um desfibrilador, esse equipamento aqui. É um equipamento aí, vamos dizer assim, biomédico, né? É bastante utilizado aí na medicina, né? Para pacientes que sofrem de parada cardíaca, né? Diversas situações aí cardiovasculares. A física está presente, então vocês podem perceber que a física está presente em tudo, né? Principalmente aí temos a física, a física biomédica aí, né? Aplicações em equipamentos hospitalares. Então vamos conhecer um pouco mais aí sobre esse equipamento aí. Soltar a vinheta. Care Sciences. Educação em Ciências da Saúde. Desfibrilação em parada cardiorrespiratória. O coração humano bombeia o sangue em ritmo estável. O movimento é possível graças a estímulos elétricos que viajam pelo sistema de condução elétrica do coração, estimulando a contração do miocárdio. Em algumas situações, a parada cardiorrespiratória ocorre por distúrbio na condução elétrica do coração, e necessitam de desfibrilação para que o ritmo cardíaco seja restabelecido. Os ritmos que necessitam de desfibrilação são taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. A taquicardia ventricular sem pulso é a sucessão rápida de batimentos ventriculares anormais, que pode levar a acentuada deterioração hemodinâmica, chegando mesmo à ausência de pulso arterial palpável. A fibrilação ventricular é uma arritmia cardíaca que ocorre quando não há sincronismo na contração das fibras musculares dos ventrículos. O desfibrilador é um aparelho capaz de gerar energia elétrica em uma tensão regulável. Sua função, resumidamente, é oferecer estímulo ao coração quando os impulsos elétricos estão desajustados. Os modelos mais comuns são desfibrilador externo manual e desfibrilador externo automático. O modelo externo manual costuma ser encontrado nas unidades de tratamento intensivo, salas de cirurgia e outros locais do ambiente hospitalar acomodado aos carrinhos de emergência. Está direcionado ao manuseio exclusivo de profissionais. Assim, um médico ou enfermeiro treinado será o responsável por definir a carga elétrica aplicada no paciente. Já os desfibriladores externo automático, conhecido como DE, tem função de servir como instrumento geral de primeiros socorros, podendo ser manipulados por leigos. O próprio equipamento será capaz de identificar o ritmo durante a parada cardiorrespiratória e determinar a carga adequada a ser descarregada para restabelecer a normalidade cardíaca. Tanto no desfibrilador externo manual,
Com no DE, o posicionamento das pás mais comum no adultos são: pá do lado direito do paciente, precisa ser posicionada abaixo da clavícula, na linha hemiclavicular. Pá do lado esquerdo do paciente, deve ser posicionado nas últimas costelas, na linha hemiaxilar, abaixo do mamilo esquerdo. Funcionamento do DE. Então, pessoal, vamos parar por aqui. A descrição do vídeo, quem quiser terminar de ver, tá no final aqui da aula, em referências. Então a gente tem que seguir nossa aula aqui, o tempo um pouco curto da nossa aula, a aula um pouco aí aproximada a 20 minutos. Meu nome é Carlos Michel, professor, monitor de vocês pelo programa Universidade para Todos, certo? Hoje nós veremos aqui capacitores, ok? E então vamos adentrar aí um pouco mais sobre o assunto. O objetivo da aula de hoje, nós veremos aí algumas aplicações, né? Como já iniciamos a aula, conceituação de capacitância e desenvolvimento aí de capacitores em série em paralelo, ok? Dando sequência aqui, eu coloquei aqui a esquematização do circuito de um desfibrilador, né? Ele varia, né? Claro, o circuito eletrônico, né? Tem muito mais partes aqui, né? O equipamento tem um circuito muito maior que esse, né? Aqui é uma parte aqui, vamos dizer que aqui é uma parte do circuito aí, né? Do equipamento. Então coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, né? Visualizar aqui. Aqui eu tenho um capacitor. Canetinho. Aqui eu tenho um diodo, né? Aqui eu tenho uma resistência, transformador, né? Aqui tem a corrente alternada aqui, né? Senoide aí. Pra cá, aqui a gente já teria que ter uma corrente contínua, né? Corrente mais pulsante. Uma tensão mais pulsante assim, ó, reta, né? Para cá uma carga final, né? Para onde chegaria a tensão aqui no paciente, né? A descarga aqui para o paciente, né? Descarga elétrica, vamos dizer assim. E isso está muito em função devido aos capacitores, né? Porque eles têm essa capacidade de armazenar, né? Energia potencial elétrica, né? A partir das cargas elétricas aí. E aqui dentro da eletrônica, né, ele pode ser utilizado com diversas aplicações, como uma fase aí de descarregamento, né? Por isso nós temos essas chaves aqui. Ele carrega, quando ele mudar para a chave 2, aqui ele vai descarregar a partir de um resistor aqui, né? Então essa é a descarga aí que o paciente recebe. Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia e uma noção. Vamos aprofundar um pouco mais. Então eu peguei aqui uma parte aqui do circuito só para simular para vocês, certo? Como que o capacitor se comportaria aí. Então vamos à simulação aqui, certo? Um multisim, aqui eu coloquei um osciloscópio, ok? Quando eu colocar aqui para simular, os capacitores vão se carregar até a tensão da fonte, né? Aqui estou fornecendo 12 volts, né? Tem uma chavezinha, teoricamente. Então vocês percebem aqui, ó, que ele está na corrente pulsante, né? Fica aqui uma reta pulsante. Então aqui eu estou trabalhando com corrente contínua, né, pessoal? Sempre lembrando isso. Aqui eu vejo algumas informações, né? Tempo de carregamento, né? Varia aqui de 180 a 270 milissegundos. Então tempo rápido de carregamento, né? E ele fica pulsando aí. Só que não é isso que acontece no circuito do desfibrilador aí. Ele vai haver um descarregamento, como vocês viram lá, então vai ter uma chave, certo? Então aqui não deu para mim colocar uma chave automática para ele fazer
isso aqui. Então ele está carregando, eu vou parar aqui, vocês percebem que está carregando. Então aqui eu vou abrir o circuito, eu vou cortar a alimentação aqui dessa chave, ok? Quando eu abrir a chave aqui, vocês vão perceber que ele vai descarregar. Ele já não vai estar mais carregando aqui. Então ele descarrega a partir daqui a corrente, né? A partir de uma corrente, a corrente de descarga, vamos dizer assim. Então aqui a gente vê o capacitor descarregando, ok? Então teoricamente aqui ele teria uma tensão pulsante, né? Como nós vimos aqui, a gente teria um sinal assim, né? Uma onda pulsante. Carregou, descarregou, carregou, descarregou. Esse seria aí um possível sinal aí do desfibrilador. A gente colocando ali o osciloscópio para ver o sinal do circuito, ok? Outras aplicações, nós também temos, pode perguntar, professor, então o capacitor serve só para isso, mas é um tempo de carga muito rápido, então onde é que eu vou utilizar? Serve para uma máquina fotográfica também, né, que precisa de uma descarga ali rápida, para um flash. E como eu estou falando, isso também não quer dizer que ele sempre vai ser utilizado como um dispositivo de descarga. Ele pode ser sim utilizado como um dispositivo de carga, né? É o que a gente vê aqui no caso dos carregadores de celular, ok? Ele fica ali mandando uma tensão pulsante, né? Reta ali, né? Como a gente viu ali na simulação, ok? Fica mandando ali 5 volts que chega aqui no celular de vocês. Então ali tem um capacitor, né? Para filtrar essa tensão aqui, ok, pessoal? Então no dia a dia de vocês podem perceber aí que tem diversas aplicações aí envolvido capacitores nas tecnologias, nos equipamentos eletrônicos aí de vocês. Então vamos agora aqui adentrar aqui um pouco mais na conceituação, né? Mais matemática, mais teórica, aplicada aí pro Enem, né? Como o Enem cobra e tal. Então vamos lá. Canetinha. Então aqui, pessoal, o capacitor tá aqui, né? Ao ser conectado a uma fonte aqui, né? Vamos dizer que ao lado positivo, né? Então ele começa a arrancar elétrons, né? Aqui tem duas placas paralelas e planas, né? Que eu tenho um vácuo aqui no meio, né? Chamado, pode dizer assim, o dielétrico do capacitor. Então ele começa a arrancar elétrons, né? Daqui, né? A gente vê lá da física, né? A aula lá de cargas elétricas, sinais opostos se atraem, né? Os opostos se atraem, na vida isso não é o que acontece geralmente. Então ao arrancar elétron, né, ele fica com excesso de cargas positivas, né? Então ele forma cargas positivas aqui e vai descarregando, né? Com cargas positivas. Aqui é o negativo da fonte, né? Então ele começa aqui, como aqui é positivo, aqui é negativo, né? Ele começa aqui a lançar cargas elétrons para outra placa, né? Isso aqui já é uma lógica física, né? Então aqui começa a se depositar cargas elétrons, né? Para a placa. Então a gente também percebe que teria uma carga nula, né? Carga total nula, né? Porque a mesma quantidade de cargas que eu teria positiva em uma placa seria a mesma quantidade de placa que eu teria na outra placa negativa, ok, pessoal? Então é basicamente isso. O capacitor ele armazena cargas elétricas, né? Ou seja, energia potencial elétrica aí, ok, pessoal? E é isso que a gente conceitua como capacitância, né? Pela letra C, a capacidade, o que diria ser um bom capacitor? Aquele que armazena
quanto mais cargas elétricas, né? Tem uma maior capacidade de armazenar cargas elétricas. Isso define a capacitância, que é dado por quê? Quantidade de cargas, né? Dividido pela tensão, né? Então são diretamente proporcionais. Aí a gente define a capacitância aí, dá esse efeito aqui, né? Aí deve ter sido provado aí pelos físicos de uma forma empírica aí, muitas vezes experimentalmente, né? Então, isso aqui no SI é dado em Farad, né? A unidade aí, Farad, carga em Coulomb, né? Isso aqui é Coulomb. Então, Coulomb por tensão é Farad, certo? Ok, pessoal? Então, muito importante aí vocês deixarem seus comentários, as dúvidas, se até aqui ficou claro, ficou sussa para vocês. Então, vamos aqui encerrar nossa aula falando um pouco sobre capacitores em série, capacitores em paralelo, né? De uma forma aqui um pouco mais rápida. Então, quando vocês verem capacitores em série, associe aos resistores em série, certo? Imagine que são resistores. Só que você vai calcular de modo paralelo, entendeu? Para calcular, isso aqui vai ser paralelo. É como se os capacitores fossem resistores em paralelo, certo, pessoal? Então aqui 2 a 2, né? Você faria aqui, chamaria aqui de CX, né? Então CX aqui seria, então quem não lembra, revisa lá circuitos resistores em paralelo, certo? Circuitos resistores em série. Então isso aqui seria C1 vezes C2, né? Sobre C1 mais C2. Então a capacitância equivalente, né? Vamos dizer assim, a total seria, achei aqui CX, né? Aí vai ficar C3 e CX, o resultado que eu achei. Então seria CX vezes C3 sobre CX mais C3, ok? E para os resistores, os capacitores em paralelo, né? Imagine resistências, né? Só que seriam resistências as três em série, ok? Então, a resistência equivalente total para os capacitores em paralelo, então a equivalente aqui seria a soma das três capacitâncias, né? A capacitância total aqui seria C1 mais C2 mais C3, ok? Então, recapitulando, aqui você veria então aqui nesse caso seria as três em paralelo, né? Quando está em série você calcula em paralelo, ok, pessoal? Então nossa aula está chegando ao fim. Aqui eu passei um pouco mais rápido, né? Então deixe suas dúvidas aí vocês vão ver com professores de vocês com mais calma na sala de aula, ok? Então tirem suas dúvidas lá com ele, deixe seus comentários, muito importante. Aqui fica as referências para vocês aí. Aqui tem o link do YouTube para quem quiser terminar de ver o vídeo do desfibrilador, ver outros vídeos aí. Então já deixo o meu abraço aí, pessoal, meu joinha. Muito importante aí você estar deixando suas dúvidas nos comentários.
Um abraço, até a próxima. Não deixem de estudar e fiquem ligados aí na dica do físico no Instagram, que a gente vai estar resolvendo aí questões sobre capacitores como cobra no Enem. Valeu, galerinha.